Fala galera, beleza? Estou aqui hoje muito feliz que o convidado, além de ser meu amigo, é um cara muito bonito, muito maravilhoso, meu aluno, meu médico, meu tudo, meu tudão. Doutor Nivaldo, obrigado aí pelo convite, por ter aceitado nosso convite aí. Espero ser um papo daqueles sobre muita coisa, medicina, sobre vários assuntos polêmicos e não polêmicos, os assuntos que não podem ser ditos, mas tomara que seja uma conversa bacana, brincadeira, tomara não vai ser. Nivaldo, obrigado aí, valeu por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Nossa, eu que agradeço demais estar aqui na presença desse grande professor que mudou a minha vida, apesar que eu sou sem vergonha na atividade física, vivo faltando, mas isso Não, acontece. rapaz, aqui a gente vai trocar muitos elogios aqui hoje o dia todo. Eu vou chegar nessa idade de 76 anos desse jeito, entendeu? Esse cara tá bem demais. Então, Nivaldo, vamos começar. É tanta coisa que esse cara é, porque eu nem consegui entender, ler aqui, porque é tanto nome difícil, ó. Ele é médico desde 96, neurocirurgião, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, especializado em dor pela Universidade de São Paulo. Tem uns nomes aqui, especialista em acupuntura médica pela Associação Brasileira, pós-graduado pela Estercamp, Unicamp e pela American Board of Medicine in the World Federation. Que É isso, muita hein, coisa. doctor? Fala um pouquinho dessa sua formação. É tudo isso mesmo ou me passaram uma coisa a mais aqui? Não é possível, Não, cara. é tudo isso aí mesmo. É uma longa história, né? Tudo começou quando eu tinha 6 anos de idade, quando meu pai foi operado de aneurisma cerebral, que ele chegou em casa com um corte no meio da testa, assim, com o olho todo roxo, careca. Hum. E aí nessa época eu decidi fazer neurocirurgia. Com 6 anos, cara? 6 anos de idade. Não, não é possível. 6 anos eu assistia a banheira do Gugu, velho. Eu Não é possível. Seis Não, anos eu não sabia nem que eu ia almoçar. mas o tempo passou e prestei vestibular para medicina, passei no primeiro vestibular. Durante a faculdade inteira eu quis neurocirurgia, prestei só residência para neurocirurgia e fiz neurocirurgia. Não, calma aí, vamos voltar. Você tava em casa, aí seu pai chegou com um corte na cabeça. Não, ele já tinha operado. Ele tinha sido operado, tinha ficado uns 15, 20 dias Ah, tá. internado, Você tá passando falando mal, e eu das. era criança, né? Mas você sabia que ele tava sendo operado? Não, depois que eu fiquei sabendo, né? Que quando ele Quando ele chegou chegou em em casa. casa, né? Eu era pequenininho, tinha 6 anos de idade, e aí ele chegou careca, com o olho todo Hum, roxo, com um corte na testa. mas aí você achou que ele tava aonde? Viajando? Não, nessa época eu não tinha nem saber o que que era. Quando chegou, e aquilo ficou na minha cabeça, na minha Mas mente. o que foi que ele teve, assim? Aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral. É. Aí voltou, você viu aquela imagem com 6 anos de idade, você. E de lá, aquela época, naquele dia eu decidi, falei assim, eu quero fazer o Eu já. mesmo que o doutor que cuidou do papai. Eu já vi gente focar. Não, se bem que com 6 anos eu também falei que eu queria ser jogador de futebol, mas ser jogador de futebol acho que todo mundo quer. Agora, ser médico, aos 6 anos de idade. Mas, além disso, teve alguma outra coisa? Você sempre foi assim, desde pequeno, gosta de cuidar das pessoas? Ou não? Foi só isso mesmo que te Não, foi marcou? isso mesmo. Você nem passava pela sua cabeça qualquer outra. Não, não passava. Só começou a passar depois que eu fiz todas essas especializações. Aí já você quer fazer algumas coisas diferentes, mas não na época era só isso mesmo. Então, mas assim, se hoje já é caríssimo fazer medicina, então naquela época também era super difícil. Você vem de uma família bem estruturada, Não, já, minha já berço família. de ouro ou não? Não, família classe média baixa. Eu entrei na faculdade particular, mas assim que eu entrei, pouco tempo depois, eu consegui o crédito educativo, que é uma coisa do passado, né? Que hoje é o FIES, alguma coisa assim. Aí eu estudei com bolsa, né? Senão não conseguiria, Mas, não. mas você sempre estudou em escola Não, eu particular ou não? fiquei. Até a oitava série eu estudei em escola pública, em Bela Vista de Goiás, que eu sou natural daqui de Bela Vista, que é 45 quilômetros daqui. Uma cidade de primeira. Quando põe segunda, o carro já passou. E aí eu vim fazer o segundo grau aqui em Goiânia. Eu Como é que é? Não, acordava. peraí, como é que é? É uma cidade, como é que é? Eu vou anotar essa. É uma cidade de primeira. De primeira, quando você põe segunda no carro, já passou, que é pequenininha. Essa eu nunca tinha escutado, não, rapaz. Cidade de primeira, tá certo. Quando faz segunda, acabou. Aí você estudou escola pública Até a até a oitava oitava série, série. que hoje tem até o nono ano, né? Mas aí eu fui pro segundo grau, aí segundo grau eu vim pra Goiânia, aí eu vinha todo dia, acordava 5 horas da manhã, vinha de ônibus, no famoso ônibus do estudante. Aí saía de lá 5 e pouco, 5 e meia da manhã. Pra poder fazer faculdade aqui. Não, pra Não, fazer colegial, colégio. né? Ah. Primeiro, segundo, Mas aí já era particular. não, aí já era particular. Aí meu pai vendeu a alma pra pagar a escola particular pra gente. Cara, quando quer, não tem jeito, né? E hoje eu fico vendo umas pessoas aí relaxadas,
de perna pra cima querendo cair do céu. E é cada história que a gente escuta aqui que dá até vontade de falar assim: tá vendo? Escuta essa história, essa pessoa precisa se esforçar pra ser alguém na vida, pra ganhar alguma coisa. Dá vontade de citar um E não é monte de pouco, gente, não, né? né? Você tem que só estudar muito, estudar muito. Cara, mas a sua área, ela é muito complicada, ela é muito mais complexa do que assim, porque eu falo isso porque não que as outras áreas sejam fáceis, Não, né? Só que a parte cerebral é um negócio. é a essência, né? É aquela a parte tudo que comanda o nosso corpo é o cérebro que comanda todas as Então, pois é, a funções responsabilidade é vitais, muito maior, todas. né? É considerado uma das especialidades mais difíceis que tem, tanto de fazer. Durante a residência a carga é muito grande para você ter a responsabilidade muito grande. E qualquer movimento brusco que você possa fazer, você pode deixar a pessoa aleijada, paraplégica, sem falar, ou, né, o pessoal brinca que o neurocirurgião é o único ser que consegue transformar, mudar de reino, né, passar o Ah, isso não é nem motivo de brincadeira, mas a pessoa que passa por uma neurocirurgia pode ter sequelas graves e não mais comunicar com as pessoas, é o famoso coma vegetativo, ou a pessoa vira um vegetal no sentido que ela não comunica mais com as uhum. pessoas. E é uma especialidade muito difícil, realmente. É uma Tem, responsabilidade muito grande, né? tem que ter uma habilidade gigantesca, né, para fazer as neurocirurgias. Graças a Deus, eu operei durante muitos anos, mas eu parei de operar em 2014. Eu parei de operar neurocirurgia, cirurgia de cérebro, de tumor, de aneurisma, eu operava tudo isso. Por opção pessoal mesmo, por ter qualidade de vida. Estava cansado daquela vida de muito estresse, porque um centro cirúrgico é muito estresse. Estressante, tá mais essa. Lidar com a vida das pessoas o tempo inteiro ali, entre a vida e a morte. E nem sempre a maioria das pessoas que acompanhavam a cirurgia, eles não estavam 100% ali. Então Aí acontece alguma coisa, a culpa é do médico. sempre a culpa é nossa, é tudo. igual personal, né? A pessoa chega lá, só bebe, come o tempo todo, aí vai fazer a avaliação, não melhorou, a culpa é do personal. É sempre assim, Eu né? que o diga, né? Porque Não, mas minha barriga não você acaba. não tem como falar nada. Eu tenho fotos suas do outros e depois você se lascou depois daquela foto. Aí, mas isso que eu ia te perguntar. Essa fama dos neuros, né? Não é que é fama, mas que pode acontecer muito qualquer errinho que der, a pessoa chega num estado Pode vegetativo, até ela até morrer, morrer e tal. né? Ocorre muitos erros médicos nessa área, ou devido a ser uma área muito complicada, não é que nem que seja um erro do médico, mas é que ele não conseguiu e tal, e as pessoas ou morrem ou entram nesse É estado. mais ou menos isso aí. Como é muito delicado, às vezes a cirurgia foi perfeita, mas o Isso que eu ia perguntar. paciente saiu péssimo. E tem aquelas cirurgias que foi uma merda e o paciente saiu ótimo. Mas assim, o erro propriamente dito, claro que tem. Tem Sim, os profissionais que são, né, como toda área, abaixo né? da média, Aham. mas no geral os profissionais são muito bem preparados. Inclusive aqui no Brasil, é um dos locais, o mundo reconhece a neurocirurgia brasileira. É uma neurocirurgia fantástica, mas é uma especialidade realmente de muito peso e muito difícil e precisa muita responsabilidade e muita concentração. No momento cirúrgico ali é um momento, Um errinho é um errinho, fatal, né? uma tossida, algum movimento brusco, o negócio muda de lado. Mas graças a Deus, eu deixei de operar por opção. Eu sou um excelente cirurgião, adoro Não foi operar. porque aconteceu alguma Não foi, não coisa. tive, meu trauma. Não, pra você ter uma ideia, eu operei meu pai de cirurgia de coluna. Ele tinha Só uma... pra atingir o objetivo, né? Com 6 anos vi meu pai operado, eu vou fazer. Ele não pode ter nada, mas eu vou operar ele. Não, eu jamais queria. Eu enrolei ele muitos anos, até ele falar assim: ou você me opera, eu vou atrás de outro. Vou Aí chegar eu. com um corte do outro lado da testa, vou mostrar pra você, só pra você ficar É, mal de novo. mas aí eu fiz a cirurgia nele, foi tudo bem, graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai chegar lá na coluna, a gente vai começar com lá a parte de cima ainda. E assim, você citou aí a parte do estado vegetativo, né? Que pessoa, existe você trazer uma pessoa que entrou nesse estado de volta ou não, depois que ele entra nesse tipo de estado Rodrigo, vegetativo? isso Uma é uma reversão, por exemplo. coisa que tem Deus junto. Né? Eu lembro de uma história de uma menina, Conta pra uma gente, eu gosto dessas histórias. adolescente,
sofreu um acidente gravíssimo. Ela chegou no pronto-socorro, eu ainda era residente, se eu não me engano, eu acho que eu estava no 3º ou 4º ano da neurocirurgia. Uhum. E essa menina teve uma lesão gravíssima, que a gente chama de lesão axonal difusa, chegou toda lascada. Assim, ela estava praticamente morta. E Certo. com o cérebro todo fodido. Ela assim, o que eu sabia até aquele momento era como essa menina não sobrevive. Ela vai. Se sobreviver, vai ser um vegetal. Sua preocupação era como informar os pais, né? Exatamente. Mas Deus falou, não, faça. E nós fizemos todas as medidas. Eu tive que fazer traqueostomia nela de urgência, cricotireoidectomia de urgência, colocar no respirador, fazer medidas de proteção cerebral. Ela tinha lesão gravíssima na coluna. Enfim, um mês depois essa menina acordou. Ficou um mês em coma. Um mês em coma, em estado vegetativo, e ela começou a melhorar, e ela foi embora andando para casa. Então, na ciência ela estaria morta, mas alguma coisa aconteceu tem ali. Mais né? do que tem, isso, né? Tem alguma coisa do mais. A mais. E o contrário também, eu lembro até hoje, assim que eu cheguei em Anápolis, eu dava plantão, eu operei um menino jovem também, que teve um acidente de carro, e eu operei esse menino, estava com escala de coma de Glasgow praticamente 4, que é de 4 para 3, de 5 para baixo é uma escala que tem de coma, de 5 até 3 está sem reação nenhuma, e 5 ele está muito mal. Não é indicação mais de cirurgia, nem 5, nem 4, mas no ímpeto de querer salvar essa pessoa, eu fiz a cirurgia. Mas ficou sequelado, virou um vegetal, isso já tem 20 anos, então é uma coisa que você fala assim, poxa, se eu não tivesse operado, será que teria sido melhor para essa pessoa? Então, são decisões muito difíceis, né? É porque, como você falou, você lida ali com a vida e a morte o tempo todo, diferente do cara que opera um joelho, ou opera um negócio. Com certeza. Então, é um estado muito... A neurocirurgia é muito complicado. Então, se eu te perguntasse hoje qual foi a história mais fantástica que você teve dentro dessa sua carreira, você falaria dessa menina aí que já estava praticamente, e depois, ou teve outros casos que você... Não, teve outros casos. Teve uma menininha em Anápolis, que a menina estava praticamente cega e tinha um tumor maior que uma laranja aqui no cérebro, na região frontal dela, que chama meningioma. E eu fiz uma cirurgia gigantesca nessa menina. Foi uma cirurgia que eu tinha certeza que ela ia morrer no intraoperatório, mas ou operava ou ela não tinha outra saída. Era isso ou isso, né? Mas fiz a cirurgia, durou acho que 10 horas a primeira cirurgia, e depois na segunda cirurgia ainda tinha ficado um resquício de tumor. Eu e outro neurocirurgião entramos, fizemos a cirurgia, e essa menina se salvou, ficou muito bem. Até a última vez que eu tive notícias dela, ela estava fazendo faculdade. Então, assim, foi uma coisa muito gratificante. Que legal. E assim, já teve pacientes que você salvou, assim, depois ela voltou para agradecer e mantiveram contato, falando. Porque tem muita gente que é muito grato aos profissionais. Por exemplo, eu nem de perto tenho a responsabilidade que você tem e tal, mas eu recebo vários relatos. Pô, depois que eu comecei a treinar com você, emagreci e salvou meu casamento, salvou minha vida, meu sono. Eu tô imaginando você. Você costuma receber... Não, recebe. Ou não, a pessoa saiu e te esqueceu. Como eu sempre fui um cara muito sério, muito cético nas coisas, então eu tô mudando, tô melhorando bastante. Eu era um cara bem bravo. Você é fofo, eu acho você fofo. Não, mas eu sou bem bravo no consultório. Então, acaba que isso pode distanciar um pouco as pessoas. Sim. Mas com certeza eu tenho muita gente que é grato ao que eu fiz. Vira e mexe pessoas que eu operei há 10, 15 anos atrás. Então, você operou fulano de tal. Nem lembro mais da cirurgia, mas eu fiz mais de 3.500 cirurgias. Então, é muita gente que eu operei. É isso que eu te perguntar. Você já operou então, 3.500 pessoas. Então, é muito... O papel do neuro é só a cirurgia ou ele faz... Ou ele tem alguma outra análise que ele faz e pode passar, não sei, eu sou muito leigo nesse assunto. O neurocirurgião... Não, o neurocirurgião sim, ele faz a residência para fazer cirurgia. Só cirurgia. Pelo menos ele não quer saber de clínica, ele não quer saber de nada. Mas acaba que no decorrer da sua vida, você faz muito mais clínica do que propriamente a cirurgia. A cirurgia é uma consequência final, né? Em termos práticos, no começo da minha neurocirurgia, praticamente todo paciente com dor na coluna, o final era, eu queria fazer uma cirurgia nesse paciente. Com os anos e com a experiência, hoje,
eu não opero mais os pacientes, eu faço outras técnicas minimamente invasivas de tratamento de dores crônicas que vão melhorar como se ele tivesse feito uma cirurgia sem ele precisar fazer uma cirurgia. Certo. E esse é o assunto até que eu ia falar mais pra frente, mas a gente já tá com uma conversa tá sendo rápida e dinâmica, acaba que a gente acaba ligando os pontos. Hoje você não faz mais, né, A cirurgia. cirurgia, neurocirurgia eu parei por opção, que eu não queria Certo. ir para o hospital. Cirurgia de coluna eu parei em 2017 também, porque as técnicas minimamente invasivas que eu estava fazendo sem precisar de cirurgia, o resultado estava sendo melhor do que as Isso, era nesse cirurgias. ponto que eu queria chegar. Aí eu entrei num dilema. Por que eu vou fazer cirurgia se essas técnicas é melhor do que a cirurgia? É obviamente que em alguns casos essa técnica não vai funcionar e o paciente vai ter que ir para a cirurgia. Mas se não funcionar, o paciente não vai ter dano nenhum. Agora, a cirurgia, se não dá certo. Era nesse ponto que eu queria chegar. Por exemplo, dessas novas técnicas, a gente vai chegar nesse assunto, e você tenta o máximo que a pessoa não vá para o centro cirúrgico. Ok? Com Você certeza. tentou isso, tentou aquilo. E aí você vê que a pessoa não tem outro jeito, fala assim, olha, tudo que eu já tentei que não consegui, realmente você precisa de cirurgia. Aí você não, mas aí você não faz, você passa para outra pessoa. Não, Mesmo se for seu paciente, você tentou de tudo a sua técnica. não é que eu não passo. Não, Eu você dou não- a escolha para ele, mas olha, você procura um cirurgião de coluna. Até tem um ou dois que eu indico, que são então, meus aí amigos. você indica. Aí eu indico, aí eles vão lá e fazem o procedimento, entendeu? E você considera a cirurgia de coluna, não sei se tão difícil quanto a cerebral, mas eu falo assim, tão, como é que se fala? São riscos diferentes, né? A cirurgia de coluna, o risco do paciente morrer é muito menor. Pode ter sequelas? Pode, mas se você seguir todos os protocolos, os princípios da cirurgia de coluna, as complicações são muito menores. Mas pode acontecer? Com certeza. Porque assim, eu tenho hérnia, né? Assim, eu já Você tem uma degeneração da coluna. inclusive você já Já vi uma viu. degeneração que é importante, que para a medicina tradicional é tratamento cirúrgico. Pode ser feita tentativa com a medicina regenerativa, sem dúvida nenhuma. Eu sempre me caguei de medo, porque assim, o primeiro médico que eu fui, a primeira vez que eu tive um negócio muito forte, ele olhou lá e falou que era grau 2, que era cirúrgico. Que é a espondilolistese, que é um escorregamento da Ele falou assim, vértebra. cara, mas você não vai precisar agora, porque você tem uma musculatura muito forte em volta e tal. Não arrisca não, porque é uma cirurgia. Aí falou, né? Aí eu fui passando. Esse primeiro laudo meu deve ter sido uns 4 anos atrás. E o último foi aquela dor que eu tive, que eu falei, cara, tem alguma coisa ruim de novo. Foi quando eu mostrei pra você. E a gente até trocou uma ideia sobre a medicina regenerativa. Que a gente nem... É que você melhorou, né? Cara, eu tive uma crise muito grande, aí de repente parou, E aí fui, não sei o que. e tá tudo Você certo. consegue me explicar o que pode ser Não, isso? você De uma teve- dor muito grande, aí eu fiz o exame, relatou o problema, tá lá o problema, Sim. e de repente passa a dor. O que pode ser? Então, porque a dor crônica, ela não é só a alteração física, a alteração anatômica. Eu mexo com isso todos os dias. Então, às vezes, você pega um senhor de 70 anos ou uma senhora de 70 anos que tem uma coluna toda lascada, mas ela não tem dor nenhuma na coluna. A dor não é da coluna. Então, o fato de ter a lesão na coluna não quer dizer que a dor vai prosseguir sempre. a dor seja dali. Por isso que é importante saber o diagnóstico, fazer o diagnóstico diferencial. Então, às vezes, você teve uma crise fodida e a dor não foi da coluna. Porque se fosse do seu problema, muito provavelmente ele não acabaria. Sem fazer nada. Sem fazer nada, entende? Então, assim, pode ser que você teve uma dor muito forte, mas foi uma dor muscular. Uma queda. Ou um mau jeito ali naquela região, todas essas coisas. Então, tudo isso interfere. Mas a dor crônica tem componente físico, psicológico, emocional, social, o ambiente onde a pessoa vive, nível de estresse, preocupação. Não, meu ambiente hoje é maravilhoso demais. O que ela come, alimentos inflamatórios, então, deficiências de vitaminas, deficiências de hormônios, obviamente você não tem, né? Mas são causas de dores crônicas. Eu sou meio maluco, né? Às vezes eu esqueço que eu tenho 90 quilos, eu vou jogar futebol e fico saltando. Renato até fica puta, minha esposa. Não, dá o shark, que é um movimento que você bate com a bola e cai com as costas. Eu faço uns 10 por jogo. Aí, mas você tem uma musculatura super forte, né? Então é isso. E o segredo é musculatura. E novo, né? Eu tô agora com 27 anos, isso aí ajuda também, né?
Eu tô tendo que entrar na justiça para passar para 36, porque a idade real não tô Eu estou com agradando. 38, os novinhos que se cuidem, porque o vovô aqui ó, tá quase 40 e tá melhor do que 90% dos novinhos. E o Nivaldo também. O Nivaldo tá com quanto? Agora vamos fazer, tá com quanto? Cinquentinha. Pois é, moço. 50 anos. E aqui tem uns caras aqui atrás, né, que eu não vou nem dizer o nome, moço. Um tem 26, 27, tá ali, ó. Não tem metade do nosso vigor. Não vou falar o nome do Elton, não. E tá aí. 27. Cheio de dor, né? Moço. Não, Cheguei ontem bichado. aqui, tava com o negócio. Sabe aqueles caras que trabalham em aeroporto, que fica pegando mala? Tava usando. Que tem aqueles negócios assim? Tava nossa, usando, não é moço, possível. 27 anos. Tá aí, ó. Aí o outro lá com 28, bombadinho, achando que tá forte E também. nada, né? Não, moço, a gente tá dando. Pois é, eu tenho 50 e não tem nada, não tem nenhum problema Pois de é, saúde, não tenho dor. Agradeço o seu personal aqui pra todo mundo que tá vendo. 50 anos sem dor, tá? Olha, o personal ajuda, viu muito ele. Quando ele vem pra aqui pro treino, a gente pega Isso é pesado. verdade, mudou minha vida, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco eu te dou um abraço, peraí. E aí, voltando lá pra cirurgia da coluna. Então, aí você hoje parou também. Mas o da coluna, qual foi a diferença da sua parada de não quero operar mais a coluna? Porque você falou que a parte cerebral era aquele negócio, aquele estresse entre vida e morte e tal, não sei o quê. Ah, não, você me falou, né? Foi porque você viu novos métodos que não necessitaria mais da cirurgia, que estava dando coluna. resultados melhores para a Isso, coluna. a cirurgia de coluna eu parei por causa disso. E eu comecei uma nova medicina. Na realidade, assim, em 99, eu já via muitos pacientes com dores e eu me interessei em aprender mais sobre dor e dor crônica. E tive um episódio lá com um professor que perguntou o que era fibromialgia. Eu estava no 3º ano da residência de neurocirurgia e eu não sabia o que era aquilo. E ele falou assim, é uma vergonha, você atende isso todo dia, toda semana no ambulatório de neurocirurgia, e como é que você não sabe o que é? Eu falei assim, não sei, ué. Não sei. Por isso você é meu professor. Até lascou minha residência, porque quando eu falei isso, eu respondi, ele falou assim, porque o senhor nunca está lá para me ensinar. Nossa. Aí eu fui bem, foi um chute no saco do chefe. Mas, inclusive, chefe, hoje, graças ao puxão de orelha. Tive vários problemas com o chefe depois disso, até acabar a residência, mas enfim. Depois disso, eu fui estudar fibromialgia, comprei um livro e estudei o livro inteiro sobre fibromialgia. E o que é fibromialgia? Fibromialgia é uma condição que o paciente tem dor no corpo inteiro, acompanhada de cansaço, fadiga, falta de energia, falta de disposição, intestino ruim para dormir. E dói o corpo inteiro e vai nos médicos, faz 230 exames e são todos normais. E o paciente tem uma péssima qualidade de vida. E não sai nos exames, cara? Não, os exames tradicionais são normais. E aí, acabou que eu fui estudando isso, terminei a residência de neurocirurgia, fui fazer especialização em tratamento clínico e cirúrgico de dor crônica na USP, em São Paulo, isso em 2001. Fiquei 1 ano lá fazendo cirurgia de dor, um monte de coisas, e aprendendo a lidar clinicamente, a prescrever um monte de remédio controlado para os pacientes com dores crônicas. E fui estudando e passei, até hoje eu estudo, me adequo. Que? Peraí, pode falar. Parar de falar. Assim? Caramba, tomei o esporro da esposa agora, bicho. Ela veio aqui me dar um Então, esporro. aí eu fui nessa parte de estudador. E quanto mais eu estudava dor, mais eu entendia que eu não estava sabendo porra nenhuma. Era muito complexo. E o tempo foi passando. Depois eu fui fazer acupuntura médica. Então, eu terminei residência de neurocirurgia, fiz especialização em tratamento clínico cirúrgico de dor crônica. Depois, em 2009, tinha um grupo de pacientes que tinham dores crônicas, não eram cirúrgicos. Os remédios não melhoravam. E eu via que a acupuntura podia ajudar. Fui fazer especialização em acupuntura de 2009 até 2011. Quando eu terminei a especialização em acupuntura, ela virou uma especialidade médica. Então, a acupuntura desde 2012 é uma especialidade médica. Eu tirei o título de especialista em acupuntura. Melhorou demais os pacientes, muitos pacientes melhoraram, mas depois teve uma leva de pacientes que não melhorava, não tinha indicação cirúrgica, não melhorava com a acupuntura. Eu falei, porra, tem que ter mais alguma coisa. Aí eu fui procurando as coisas. E até eu me deparar com a medicina regenerativa, que é uma técnica que estimula o próprio corpo a se curar. E nessa medicina regenerativa, ouvi falar da pós-graduação em longevidade saudável, aonde você aprende a fisiologia da medicina, a parte real. É induzir o paciente a se curar.
Não sou eu que estou curando o paciente, é o próprio paciente. O próprio corpo. E comecei a identificar que esses pacientes tinham deficiências de vitaminas, de nutrientes, de minerais, deficiência de hormônios e a alimentação. A alimentação era um pilar fundamental no tratamento da dor crônica. Hoje alimentação e sono são os 2 pilares importantíssimos. Então, não tem o que fazer, cara. O corpo ele veio ao mundo para ser bem alimentado e para descansar. Né? Exatamente. E entendi também que o pensamento da pessoa é responsável também por ela ir melhorando ou não. Isso, a gente vai chegar lá nessa parte também do pensamento, que eu sou super a favor e super concordo e sou desse meio aí. Aí, tá, mas vamos voltar lá, você falou da parte da fibromialgia que muita gente tem e não sabe que tem. Sim, hoje é em torno... E como é que a pessoa vai descobrir que tem? Ela tem que fazer um exame específico ou ela tem que dar sorte de algum médico entender do assunto e falar assim, não, eu acho que você tem isso? Atualmente é algum médico que tem que entender, que entenda disso para fazer o diagnóstico. Se ela chegar hoje numa emergência de qualquer lugar, eu tô com dor, você acha que o médico vai falar, não, fibromialgia não? Ainda é pouco conhecida, mas já está muito melhor do que há 20 anos atrás, isso é sem dúvida nenhuma. Existe uma escala, até que tem no meu canal do YouTube, que a gente colocou lá nas minhas aulas, que eu estou fazendo um estudo aprofundado da fibromialgia. Lá tem um dado, tem uma tabela que a pessoa, ela mesma vai preencher os locais que ela sente dor, e tem uma somatória de pontos lá, e tem outros sintomas que ela lá diz se tem ou não tem, dá uma nota de 0 a 3, e aí faz a somatória, pega a escalinha e se somar e der todas essas coisas, pode sugerir que ela tenha fibromialgia, então, mas o diagnóstico é clínico feito por um médico. Então, mas você acha que em todo lugar tem essa tabelinha? Não, tem não. Então, ninguém tem isso aí. É isso que eu falo. Você acha que hoje muita gente, essa parte da fibromialgia passa despercebida por falta do conhecimento médico? Com certeza. Chega lá cheio de dor. Não só do médico, mas dos profissionais de saúde em geral. Tô com dor aqui, dor ali, vai fazer exame de Covid, se não der nada, você toma um Dorflex. Mas é o que acontece, mas o pior de tudo é que os próprios profissionais de saúde, a maioria, não acreditam que o paciente tem aquilo, porque a medicina é baseado em resultado de exames. A medicina tradicional, o exame está normal, então o paciente está normal. Não importa se ele está fudido, cansado, fadigado, cheio de dor no corpo lá o exame. o seu exame está normal, a sua ressonância não tem nada, não justifica. Aí o paciente é taxado como que ele está simulando, imaginando. Está estressado. E aí, como não tem os exames, os parentes, o marido, a esposa, o filho, não acreditam que a pessoa tenha dor. Então, a fibromialgia é uma doença incapacitante, limita demais as pessoas, mas eu tenho que dizer também que se a pessoa acreditar que ela não tem cura, ela tem razão, e se ela acreditar que ela tem cura, ela também tem razão. A decisão é dela. Ela precisa fazer um caminho. Aí depois disso eu fui estudando, fazendo. Aí eu fiz pós-graduação em longevidade saudável, fiz pós-graduação em medicina regenerativa, fiz pós-graduação. O que você não fez, Doc? Você já construiu um foguete, alguma coisa Nossa. Não, mas dentro da dor e tudo isso voltado para a dor. Então por isso que hoje eu só atendo pacientes com dores crônicas. A dor é muito ampla essa parte do estudador, né? A dor ela existe quando o paciente diz existir. Não interessa se está no exame ou não. Se o paciente está dizendo que está doendo, está doendo. Está doendo. Ninguém vai sair de casa. Não tem como. Por isso que ela é muito difícil de medir, de dizer se você está com a dor 5, você tomou uma pancada, por exemplo, você foi lá dar um pulo no seu futevôlei, você caiu e tem uma dor 10. Mas às vezes o mesmo cara fez o mesmo movimento, caiu do mesmo jeito e não sente absolutamente nada. Entende? Então a dor ela é muito subjetiva, né? é individual. Cada um tem então eu tenho um exame que chama termografia, que é um exame que mapeia calor, ele capta calor do corpo, e aonde está mais quente, teoricamente está inflamado. E aonde está mais frio, teoricamente pode ter alguma lesão de nervo que está diminuindo a temperatura. Então ele vai direcionar, não, aqui está doendo. Então esse exame pelo menos mostra para o paciente, olha, esses vermelhão, tudo aí são pontos de dor. Então você tem dor. E quando ele faz o tratamento, se ele quiser fazer o exame de novo, ele vai ver que os pontos de dor desapareceram se ele tiver melhorado das dores. Então deve ter muito paciente, cara, que sai decepcionado, né? Porque eles assim, não aparece no exame, o cara tá falando que tá com dor, o médico vai lá, não tem, cara, não sei o quê. Então vai tomar antibiótico, vai tomar corticoide, vai tomar corticoide, antidepressivo. E nada passa, porque a dor, por exemplo, a fibromialgia, creio que não seja com isso que a pessoa vai melhorar.
Hoje, na medicina tradicional, é tratado com isso, com remédios, né? Remédios antidepressivos, anticonvulsivantes, mas esses remédios tampam só com a peneira. Eu, estudando, hoje eu acredito que a pessoa está num status fibromialgia. O que é isso? A pessoa tem deficiência de hormônios, tem deficiência de vitaminas, está comendo comidas que inflamam o corpo, está Só come tudo errado, dorme tudo errado, exatamente, super está estresse. estressada, nervosa, tensa. Tudo isso contribui para a dor. E se ela melhorar todos esses pilares, o pilar da alimentação, o pilar do sono, o pilar da deficiência de vitaminas, o pilar da deficiência de hormônios, mudar os pensamentos, mudar as crenças, fazer atividade física regular, todos esses pilares, a chance dela se curar é muito grande. Não só se curar, mas ela vai prevenir inúmeras outras doenças. Todos nós sabemos que quem come bem, comida saudável, dorme bem, pratica atividade física regularmente, todos os dias, pelo menos de segunda a sexta-feira, vai ficar muito menos doente. Eu falei isso, eu Isso é sempre fato. falo isso. Não é porque eu sou. Quando eu falo. Porque assim, eu bato tanto nessa tecla, as pessoas falam, mas você fala isso que você é personal e tal. Mas atividade física, quando eu falo, gente, e o doutor Nival tá falando, não é simplesmente musculação, não. A atividade física tem 1 bilhão de coisas pra você fazer: vôlei, futebol, caminhada, bater palmas. A musculação é uma base de fortalecimento muscular que vai te ajudar em todas as outras atividades. Ah, mas eu não gosto. Beleza, faz outra coisa. É porque tem gente que fala assim, se eu não fizer musculação, também não vou fazer nada. Ah, já que eu não gosto de musculação, não vou fazer nada. Mas tem um monte de outra coisa. Essa parte hormonal muda demais quando você treina, quando você faz atividade física. E é de graça. Você pode correr na praça, você pode fazer essas coisas. Você pode fazer até em casa, você né, pode, se quiser. Exatamente. Você pode melhorar tanto a sua vida com o básico. E às vezes tem gente que prefere se entupir de remédio, de um monte de coisa. Não vai melhorar. Fato. E na verdade é o que ele falou. Vai só esconder um pouquinho o problema. E a atividade física, para a fibromialgia, o que eu tenho visto melhor é a musculação, fato. Só que a pessoa não vai conseguir começar a fazer uma musculação da noite para o dia, porque ela não tem energia, não tem disposição. Então ela tem que começar devagar. Mas a minha teoria é, já que está doendo, que doa na academia. Não precisa ser na academia. Fazendo uma caminhada, fazendo um pilates, comece. Agora, qual que é o melhor no final das contas? No meu ponto de vista, é musculação. Ah, doutor, mas eu adoro dança. Ótimo, pode fazer dança. Mas dança não vai melhorar a musculatura. Você vai manter o corpo. Vai melhorar o cardio ali. Exatamente. Vai melhorar só um pouco. Mas o importante é achar uma coisa que você goste. E mesmo se você não gostar, no início, à medida que você for fazendo e você sentir a sua progressão e a sua melhora, você vai começar a falar assim, não, eu preciso fazer atividade física. É um mal necessário, você vai com ódio, mas você vai gostando, você vai ver a perninha mudando, você vai ver o sono melhorando. Aí a estética vem como consequência, não tem jeito, cara. Quem faz uma musculação bem feita, a saúde vai melhorar 100% e a estética vai vir de brinde, cara. Não tem pra onde correr, cara. Não tem, isso é fato. Tá, vamos lá. Aí você para a parte da fibromialgia, você já falou alimentação, tá? Aí a gente entrou na parte da acupuntura também. Sim. Você acha que é Não, é um excelente método, mas não é para todo mundo. Tem gente que tem aversão à agulha e até piora as dores com a acupuntura, principalmente quem tem muito medo, que é muito ansioso. Eu geralmente proponho para os meus pacientes 5 sessões de acupuntura. Está melhorando? Ótimo, continuamos. Doutor, não senti nada de melhora. Ótimo, paramos. Vamos ver outras opções de tratamento. Que existem inúmeros outros tratamentos. O que as pessoas têm que entender é que não é normal ficar com dor. Hoje tem tratamento para qualquer tipo de dor. Não romantizem a dor. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma tendinite crônica, uma epicondilite que não sara. Tem tratamento. Só que tem que fazer as coisas certas. O nome já fala, tratamento. Você tem que fazer alguma coisa. Agora, é milagre? Não, vai depender de todos esses fatores que a gente está conversando aqui. E me fala sobre a acupuntura. Eu tenho uma curiosidade naquelas agulhas. O que é a acupuntura? A acupuntura é um princípio milenar na China, que tem mais de 2.000 anos, que simplesmente eles descobriram que existem pontos específicos, tem vários pontos no corpo inteiro, e esses pontos
cada ponto se conecta com outro ponto do corpo, que é através dos chamados meridianos, que eles recebem o nome dos órgãos internos. Então tem o meridiano do coração, tem o meridiano do intestino grosso, tem o meridiano do intestino delgado, tem o meridiano do fígado. E esses pontos, né, esses meridianos, quando você introduz a agulha nesse ponto, ele tem a capacidade de, através do meridiano, chegar lá no cérebro e estimular o cérebro a liberar as substâncias que inibem a dor. Encefalinas, serotoninas, noradrenalinas. E quando faz isso, ocorre uma diminuição da dor e um relaxamento do paciente. Tem o ponto que é esse aqui, que é na testa. Mas o que tem na agulha? Absolutamente nada. Ela é de metal. E quando ela entra no corpo, ela estimula... Eu posso pegar uma agulha de costura e enfiar no negócio, então? A agulha de costura está contaminada, infectada. Não, mas a agulha de acupuntura é uma agulha descartável. Assim, sim. Mas não tem nada demais. Nada, zero. Mas ela estimula o cérebro, isso é comprovado cientificamente, a liberar substâncias que deixam o paciente melhor. E funciona. Agora, funciona para todo mundo? Não. E por quê? Aí são características. Alguns pacientes, eles não têm essa sensibilidade de liberar os neurotransmissores quando você estimula. Eles liberam, ao contrário, substâncias que aumentam a dor. Aí é variação genética, coisas então tem esses fatores genéticos que mudam o estímulo que a pessoa recebe da agulha. Tem gente que recebe para mais, tem gente que recebe para menos e tem gente que recebe nada. Exatamente, é dessa forma. Caramba, cara. E da pessoa acreditar. Tem sempre o acreditar, né? Eu acho isso massa, também vamos chegar lá. E aí entrou na medicina regenerativa. Isso. Vamos falar sobre isso agora, vamos falar sobre esse assunto. É um assunto polêmico, que a medicina tradicional não conhece, não é aprendida na faculdade, é considerado experimental até hoje, apesar que os atletas de alta performance no mundo inteiro fazem. Eu já vi uns, Cristiano Ronaldo, Rodrigo Carvalho, tem uma galera super conhecida Rodrigo Carvalho não sei se já fez. Vamos deixar ele como famoso dos atletas. CR7, Messi, Neymar, exatamente. Rodrigo, Nadal. Os jogadores de futebol famosos, todos fazem. Porque é uma técnica que estimula o próprio corpo a se curar. Mas por que tanta gente famosa, porque, como eu falei aqui, CR7, Messi, Rodrigo, esse povo todo, e por que ainda não é... Então, aí você imagina, esses caras famosos vão fazer um tratamento que é experimental? Mas por que está experimental ainda, na sua opinião? Por que não se tornou algo assim, olha, faz isso que vai dar certo, Interesses. Porque quando faz a medicina regenerativa... Não toma remédio. Aí entra a indústria farmacêutica. Não tem prótese, aí é uma bola, que não cabe a mim dizer isso, mas Entendi. assim, é que... E cada paciente é uma resposta. O fato é que, se faz em 10, se 3 melhorar, sem precisar ir para uma cirurgia e não causar nenhum dano para o paciente... Já foi ótimo. Para mim está ótimo. Já não foram 10, foram 7. Exatamente. Mas para a medicina tradicional, isso não é evidência. Tem que ter evidência científica. Entendi. Então, evidência científica é tipo assim... Um joguinho de interesse, né? Você pega 10 pacientes com uma tendinite e trata com fisioterapia. E 10 pacientes você não faz nada. No final das contas, tem que bater qual que melhorou mais. Então, tem que ter um desvio padrão. O paciente que fez fisioterapia, 9 melhoraram. O que não fez nada, 8 melhorou. Então, estatisticamente, não tem diferença estatística. Então, a fisioterapia, teoricamente, não teve comprovação científica. Entendi. E a medicina regenerativa é isso. Então, apesar que tem um monte de trabalho científico mostrando que tem comprovação científica, que os pacientes melhoram, que é o que importa para mim. Certo. Porque a estatística são números. Se eu faço em você a medicina regenerativa e você melhora 100%. E se você não melhora nada, ficou 0% para você. Então, isso tem que ser levado em consideração, mas não é. As pessoas querem estatística. Querem empurrar remédio, empurrar tratamento, empurrar isso, empurrar exatamente, aquilo. Essa que é a questão. Então, e como é que funciona fisiologicamente essa... Não, fisiologicamente, você tem uma tendinite, uma epicondilite lateral. Tratamento convencional, aplicar corticoide. O corticoide diminui o fluxo sanguíneo, diminui
proliferação dos tenócitos, que é as células dos tendões, diminui a proliferação de colágeno, diminui o fluxo sanguíneo, ou seja, a dor, e diminui a cascata inflamatória que faz a reparação daquela lesão. A dor melhora por um período, mas aquele local vai ficar atrofiado e vai ficar predisposto a uma inflamação crônica. A medicina regenerativa injeta substâncias que podem ser ou seja, substâncias da natureza, por exemplo, a glicose, que é um açúcar, que ela é altamente concentrada, que é onde injeta no tendão, ela causa uma resposta inflamatória que estimula o corpo a ir lá cicatrizar. Você pode injetar ácido hialurônico, também é uma forma de estimular a região a se regenerar e cicatrizar, ou você pega o sangue do próprio paciente, que a gente chama do plasma rico em plaquetas. As plaquetas são células sanguíneas responsáveis pela coagulação e cicatrização. 1 ml de sangue tem em média 300 mil plaquetas. E quando você faz o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, 1 ml do sangue do próprio paciente, ou seja, não tem risco de contaminação porque é do próprio paciente, passa a ter 1,5 milhão a 2 milhões de plaquetas. Aí você tira de um lugar aí você tira do sangue, que o tendão é um órgão que não tem uma circulação, uma vascularização muito boa. Aí você pega, guiado por ultrassom, vai lá onde está a lesão e injeta lá 25, 30 milhões de plaquetas naquele local. E aí, quando elas são aplicadas lá, elas ativam. Porque quando ela está na corrente sanguínea, ela está inativa. Quando corta, ela sai para fora do vaso, ela ativa. Quando ela ativa, ela libera um monte de fatores regenerativos para aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a migração de células cicatriciais para aquela região e para fazer a cicatrização. Então, o que o PRP faz? Ele estimula o próprio corpo a se curar, que é do próprio paciente. E pode usar também a medula óssea, que é do próprio paciente, que tem as células tronco. Essa aí já foi mais soltada na mídia, né? Da parte da célula tronco. Exatamente. Fizeram vários testes. Eu lembro que teve uma época que só se falava disso e de repente sumiu. Ninguém falou mais nada sobre isso. Sumiu porque deu errado ou os interesses, aqueles famosos interesses? Eu acredito que é os famosos interesses, né? Sem dúvida nenhuma. Porque eu lembro que tava... célula tronco, tudo era célula tronco. E aí existe os trabalhos que falam a favor e existem os trabalhos científicos que falam contra. É, como tudo, né? O que tem que ver é agora tem que ver os viés. Quem fez o trabalho, qual o interesse, quem patrocinou o trabalho. Então, normalmente a indústria farmacêutica vai querer fazer os trabalhos que mostram que não funciona, para não ter concorrente. Então, aí você falou que a pessoa tem uma lesão e ela tem algumas opções. Se for a glicose, o próprio sangue, célula tronco. Qual é o parâmetro para saber o que é melhor? Pode ser qualquer um deles. A gravidade da lesão. Isso que eu ia perguntar. Quanto mais grave, outra coisa. Tipo assim, a gravidade é pouco. Aí então vou botar só a glicose, tá bom. Exatamente. Se for média, eu já vou pular pro sangue. Se for alta, eu vou para a célula tronco. Exatamente. É assim o medidor? O meu medidor é esse. Entendeu? Porque vamos fazer o mais simples e mais barato. Não deu certo? Pode tentar as outras opções. Porque varia. Doutor, mas eu queria já fazer direto o outro. Pode fazer? Pode. Não tem problema nenhum. É questão de custos, né? Todas essas coisas. Porque tem uma diferenciação Sim, deve ter uma diferença de com preço certeza tem, muito né? alta. É trabalho, né? Tempo, né? Para tirar a medula óssea demora um tempo maior, você gasta mais material, então é mais responsabilidades, então tem tudo isso. Entendi. Mas nada disso adianta se não tiver a vida saudável. Viu, gente? A gente tá falando um monte de coisa aqui. Se você tiver, neste momento, sentado no sofá, perna pra cima, com a barriga desse tamanho, comendo 5 hambúrgueres, não vai adiantar nada. A gente vai aplicar... Eu nem faço a medicina regenerativa. Boa. Eu perco pacientes por causa disso. Tem muitos médicos que têm essa responsabilidade, têm essa noção de não pegar pessoas que já... Por exemplo, com sobrepeso, tal, em certas áreas, né, óbvio, porque todo mundo precisa de ajuda. Só que eu vejo, por exemplo, eu vou fazer uma lipo, a pessoa com 200 quilos quer fazer lipo. Aí é um médico ou outro que fala, não, perca, médicos mais responsáveis, que não pensa só no dinheiro, não, você precisa perder, sei lá, 30, 40 quilos pra gente fazer. Outros, não, vamos fazer bariátrica junto, vamos fazer não sei o que, taca
É a comodidade. No seu caso, Não, no meu caso, o fator eu sobrepeso prefiro perder o paciente. contribui para Com certeza. você pede para ele emagrecer primeiro, tal, volta aqui depois. Não, eu tenho todo o programa para ele, se ele quiser seguir e ficar bem, eu tenho todo o programa de alimentação, suplementação, atividade física que eu oriento a fazer. Começa aí, pelo básico. Começa pelo básico. Depois você volta aqui. Exatamente. Aí o que acontece? A maioria não precisa fazer procedimento nenhum. Só com o básico resolveu. Só com o básico, porque a partir do momento que ele começa a comer bem e desinflamar o próprio corpo vai se curar. Eu faço. Eu tenho vários alunos que chegam lá para mim e falam assim: olha, eu vou começar por aqui que eu vou fazer uma. Eu preciso fazer uma lipo, aí o médico perdeu uns 10 quilos. Eu sempre brinco. Eu falei assim: então vamos fazer o seguinte. Você treina aqui comigo, sei lá, 6 meses. Se você não precisar da lipo, você me dá metade do dinheiro. Eu sempre brinco. Eu tenho várias que estão aí até hoje que nunca precisaram passar por esse negócio porque fizeram o básico. O corpo humano, ele aceita tudo que você faz. Sim, Desde o ruim, se você fizer merda, ele vai aceitar aquilo. Com certeza. E se você fizer bom, também. E tem gente que fala, nossa, o nosso corpo é muito ingrato. Ingrato é o cacete. O nosso corpo é grato. Tudo que você faz, ele responde. Se você faz coisa errada, ele vai responder de forma errada. Se você faz o que é certo, vai responder de forma correta. Não é, o corpo é grato. Não vem com essa história de, não, o corpo é ingrato. Aí você vê, a pessoa que fala isso é aquela que passou o final de semana enchendo a burra. Nossa, na segunda-feira eu tô com 3 quilos a mais. Porra, você comeu igual um pônei voador. Você não quer estar com... igual... Porra, aí você não quer estar com os 3 quilos a mais. O corpo que é ingrato. Beleza, tá certo. Não tem... É muito simples. A pessoa vai ser o que ela pensa e come. Fato. Você falou muito... Eu vou chegar nesse ponto agora. Você falou muito de pensamento positivo. Pensamento. Você muito provavelmente já deve ter visto o livro Segredo, né? Não sei se você leu ou se você assistiu. Não, o Segredo eu já li ele 11 vezes. Os documentários eu assisti uns 60. Pra ver se muda o final, você viu 11 vezes? Vai que muda o final. E o documentário do O Segredo eu assisti muitas vezes, mais de 50 vezes. É um livro que eu prescrevo para todos significa 100% dos meus pacientes, desde 2012. São 10 anos, né? Milhares de pacientes eu prescrevo o livro O Segredo. Eu sempre fui atleta, desde meus 6 anos de idade. E eu sempre cito esse meu professor, se chama Márcio. Foi um cara que mudou totalmente a minha vida, assim, de vencedor. Tudo que eu tenho em relação à vitória, pensamento positivo, eu devo a ele. Ele me falou, eu vi sobre isso quando eu conheci ele. Que a primeira coisa que eu tinha que fazer antes de entrar numa luta era já pensar que eu ganhei. No comprimento final, porque quando você ganha, você cumprimenta o seu adversário. Sim. Então ele falava, quando você entrar, antes porque quando você entra no judô, você entra pela lateral, quando o juiz ordena, você dá um passo à frente para entrar no tatame. Uhum. Então ele falou, quando você estiver já na área vermelha, que é antes de entrar para a luta, você já olha para ele e já pensa no comprimento que você vai dar para ele. Já na sua vitória. E eu já mentalizava o meu corpo. E era tão engraçado que quando eu ganhava, e eu apertava a mão do cara, era exatamente o que eu tinha pensado, do jeitinho que eu tinha pensado. Então eu já entrava com o negócio todo feito, a vitória, assim, e eu vi eu não li o livro, eu vi o documentário. Não, eu já conheço. E eu falei, eu meio que não acreditava nessa porra. Velho. E tinha uma parte que ele falava da vaga de estacionamento. Sim. Falava assim, olha, se você estiver chegando, sei lá, no supermercado, não sei o que, e você ficar imaginando, vai ter uma vaga perto, vai ter uma vaga perto, vai ter uma vaga perto. E eu comecei, eu até parei hoje de fazer isso, mas eu fiz por muito tempo, só de sacanagem. Falei, eu vou sacanear esse documentário, eu vou fazer isso, e vou provar que esse documentário tá errado. E toda vez dava certo. Mas tudo é energia, o segredo funciona muito, eu falo com muita tranquilidade. Eu vejo nos pacientes também, 100% dos pacientes que leem e acreditam vão melhorando. E 100% dos pacientes que leem ou não leem e já acha baboseira, acha que é firula, resultado não melhora. Eu tenho certeza disso. Eu até arrepio quando eu falo essas coisas, porque assim, hoje uma frase que eu uso muito até comigo, eu acho que a minha esposa não aguenta mais. Toda hora que começa algum probleminha, amor, calma, no final... Ela que completa a frase, tá bom, já sei, tudo vai dar certo. Aí, dá um negócio, eu falei, tá vendo? O que aconteceu agora lá? Deu certo.
Então, assim, eu tenho essa vida de vencedor, que eu me considero um cara puta de um vencedor. A minha história é muito bonita também em relação a essas coisas. E eu sempre tive esse pensamento positivo do que, calma, vai dar certo. De uma forma ou de outra, vai dar certo. É muito importante. Se você ficar trazendo o errado, eu sei que todo mundo tem momentos de baixa. É impossível alguém Não. toda hora falar, vai dar certo. A gente tem momentos de baixa. Com certeza. Só que isso tem que fazer o mínimo da sua vida, parte mínima da sua vida. Você não pode pensar muito mais negativamente do que positivamente. A diferença tem que ser grande. Tem Com que ser, certeza. tipo, eu faria 90-10. Não, Lógico que tem uns 10% que a gente fala, não, porra, sempre velho, vai ter, mas o que que eu falo, bosta, não sei o que, essa merda não vai dar o certo. que eu sempre falo para os meus pacientes, problema vamos ter todos os dias, todos os momentos. Foquem na solução. Porque o problema não tem o que fazer. O problema já tá ali. lá, exatamente. Mas qual é a solução? E quando ele foca na solução, ele vai melhorar. Ah, ele tem dor? Adianta ficar reclamando da dor? Não. O que eu posso fazer para melhorar a dor? Ah, se eu comer melhor, eu vou melhorar a dor, doutor? Vai. Doutor, se eu fazer atividade física, eu vou melhorar a dor? Vai. Ah, mas se eu vou fazer exercício, dói demais. Dói demais A porque dor já você, tá lá, pô. você não está acostumado. Se já está lá, vai fazer exercício. Está doendo de todo jeito. A questão é que em poucas semanas o seu corpo começa a entender que a atividade física melhora. Aumenta a produção de energia, de hormônios, melhora os hormônios, melhora a oxigenação das células, dos tecidos, diminui o risco de fratura, principalmente para quem é da terceira idade. Então, melhora tudo. E não vai fazer? Não, vou olhar no espelho, melhora a autoestima. Tudo. Não, é muita coisa, cara. Muita coisa. Socializa, né? É verdade. As senhorinhas que estão sozinhas, as viúvas, Cara, vão para academia fazer musculação, vão ter amizades. Você tocou no assunto, eu tenho uma aluna que a irmã dela começou a treinar comigo, emagreceu, sei lá, 30 quilos. E ela falou assim, eu tô doido pra trazer minha irmã, mas ela é... Como é que se fala? Não é autista, não é autista, não... Antissocial. Ela é antissocial, que ela não consegue dar nem bom dia pra pessoas, e minha mãe tá super preocupada, ela já tem, sei lá, os 30 anos de idade dela, eu queria trazer ela. Eu falei, então traga, ué. Não, mas eu tenho medo, ela vai chegar aqui, não sei o que. Eu falei, traga. Aí ela trouxe, e realmente era um negócio assim, ela chegava, bom dia assim... Aí eu lembro que depois do abdômen, que eu dou a mão para as pessoas para ajudar, ela Sim. não dá a mão, ela simplesmente vira, ela não dava a mão. Era um negócio, eu falei, caramba, velho, eu tenho isso aí. E passaram-se 6 meses já que ela já tá com a gente. Então hoje ela já emagreceu bastante. Eu até filmei ontem o Daniel falando, que trabalha comigo, falou assim, olha lá, ela conversando com a irmã. E as duas não se falavam, mas não por não gostar uma da outra, porque não era sociável mesmo. Hoje as duas, eu filmei, tá no meu celular. Eu até lembrei agora, eu vou mandar até pra mãe dela. Ela lá conversa com todo mundo e faz piada, e brinca, e imita cachorro. Ela virou outra pessoa. Sim. E a irmã dela me falou assim, ó, o sono dela tá melhor, ele tá falando com todo mundo. E é outra pessoa, cara. Tudo pela atividade física. E os trabalhos também, se você perguntar, por exemplo, voltando para a fibromialgia, o melhor tratamento para a fibromialgia que tem comprovação científica é a atividade física. E musculação principalmente, né, gente? Mas quem não gosta vai fazer atividade física, também serve, também não tem importância Qualquer nenhuma. uma. Qualquer uma. Doctor, vamos falar que você é um cara homo duplo, né? É homo duplo, não era homo não, era bombril, 1001 utilidades. Você tá lançando um curso. Sim. Vamos falar sobre esse curso? Vai, vamos. Como é esse curso? Fala pra gente um pouco do curso. Então, o que é? O curso é sobre como Qual o objetivo do curso? Própria pessoa portadora de fibromialgia que quer de fato mudar a sua vida, esse curso eu vou mostrar todos os passos que ela tem que fazer. Passos de como melhorar o sono, suplementos para melhorar o sono, passos para melhorar os suplementos para melhorar a energia, disposição, o que ela pode comer, o que ela não pode comer. A mente tem um capítulo voltado sobre o livro O Segredo, falando sobre a mente voltado para o tratamento da dor crônica. Os hormônios, o que a deficiência dos hormônios causam, mesmo que os exames estejam dentro da normalidade, mas os pacientes têm sintomas e sinais de deficiência dos hormônios. Ele vai aprender, se ele quiser aprender, é um livro que eu estou escrevendo para o paciente. Obviamente que quem é da profissional de saúde, se for ler o curso, não o livro. É que vai ser um livro também. Vai ser o curso. Então é um curso para quem quer
dedicar. É tudo que eu já falo na internet, nas minhas redes Então, sociais, só que aprofundado para a pessoa entender. Bom, mas por que eu não posso comer glúten? Ah, porque o glúten tem uma proteína que estimula a inflamação no intestino, aumenta a permeabilidade de uma barreira que o alimento entra para dentro da corrente sanguínea, estimula o seu sistema imunológico a te atacar. Então, no curso, eu vou estar explicando isso detalhadamente para o paciente melhorar, entendeu? Então, o curso basicamente é voltado para o paciente que quer mudar de vida. Agora, se ele comprar o curso e não praticar, mesmo que compra os meus cursos online, compra e não faz o exercício, não adianta nada. não, zero. E assim, é só, e não é só para, você já explicou, e não é só para médico. Não, esse curso ele está sendo feito para o o paciente. paciente fibromialgico. Obviamente que Se o ele, médico quiser também sem dúvida nenhuma, se ele médico, pegar, seria ótimo, inclusive, ele né? vai aprender bastante coisa. Essa ideia é tudo que eu faço. Por que ela surgiu? Porque desde quando eu faço rede social, eu venho postando. E eu postando mesmo poucas coisas, muita Se gente interessava. me manda direct me agradecendo porque melhorou demais depois de estar seguindo o que eu recomendo. Imagina um curso completo, Aí né? depois que eu fui vendo tudo isso, eu falei assim, gente, imagina eu passar tudo que eu aprendi e que eu ensino para os meus pacientes aqui no consultório. Talvez até mais coisas que eu ensino no consultório, porque não dá tempo de falar tudo que vai ter no conteúdo do curso, para a pessoa pegar e dedicar e assistir aquilo ali quantas vezes ela quiser. Então ela tem a dúvida de como melhorar o seu sono. Então ela pode ir lá e assistir o curso, vá quantas vezes ela Então quiser. ela comprou o curso, fica para ela quantas vezes ela quiser. Quantas vezes ela quiser. Ah, eu estou errando na alimentação. Vai lá e lê de novo. Assista de novo o que ela está errando, por que está errando. Que legal. Ah, por que o meu intestino é tão ruim? Então, o seu intestino é ruim porque você come um monte de porcaria. Ah, mas eu vivo estressada. Não, você vive estressado porque você escolhe ficar estressado. Eu digo que cada um tem a vida que merece. Existem as maneiras de modificar os pensamentos. Agora, se você fizer o mais do mesmo, não vai ter mudança. Então, o curso é justamente para isso, para melhorar o paciente como um todo. Então, eu escrevi, está terminando de fazer tudo sobre isso. Então, a tireoide, que é uma causa muito comum do paciente com fibromialgia, tem hipotireoidismo. O que é isso? É deficiência da tireoide. Mas os exames são normais. Mas quais são os sintomas da tireoide lenta? Cansaço, fadiga, dificuldade para emagrecer, ganho de peso fácil, unha fraca, cabelo caindo, ansiedade, depressão. A pessoa tem tudo isso. O paciente com fibromialgia também tem tudo isso. Só que o exame da tireoide dele é normal. E aí a pessoa acha que é outra coisa Aí e não, foca, seu exame tá normal não foca no e problema. foca que é na fibromialgia. Tá, é fibromialgia? É, mas ele tá passando por um status fibromialgia. O que eu aprendi a fazer? Faço a prova terapêutica. Dou um tequinho de hormônio da tireoide e o paciente toma 30 dias. E eu falo para ele, olha, se você não estiver precisando, seu coração vai disparar, vai passar em poucas horas porque você não toma a próxima dose. Mas o que eu vejo em 99% dos casos? Doutor, estou muito melhor. Estou com mais energia, com mais disposição. Pronto. É desse jeito. Eu tomo hormônio da tireoide. Meu exame da tireoide é normal. Só o que eu vi? Que quando eu não tomo, eu fico mais. E quando eu tomo, eu fico mais ativo. Então os dias que você chega lá na academia, que você chega... Provavelmente... perdão. Provavelmente eu esqueci de tomar. Entende? Então, assim, tem todas essas coisas. Então, o curso vai ser para isso. Mas é para todo fibromialgia? Claro que não. É para quem quer, de fato, mudar os pensamentos, mudar as crenças. Aquela história de ficar reclamando na internet que os pacientes com fibromialgia... Eu conheço demais. Tem uns grupos de fibromialgia de só lamentações. E eu não posso falar, porque se eu falar eu vou ser crucificado. Mas aquilo lá é a pior coisa que tem, porque eles ficam falando dos problemas o tempo inteiro. É porque tem gente que gosta dos miseráveis. Exatamente. Né? Então, Os quanto mais se unem. eles reclamam, tô sentindo dor, tá mandando uma ordem pro inconsciente dizendo que está legal sentir dor. E que não tem nada de legal. E os outros aceitam. E os Nossa, outros aceitam. Também, que bom que você sente dor junto comigo. E aí eu falo assim, não, fibromialgia não tem cura. Acreditou, um médico falou, um cientista falou, os trabalhos científicos todos falam que não tem cura. Cara, mas se a pessoa muda todo o estilo de vida dela, melhora tudo, a dor some, a energia aparece, dorme bem, o intestino funciona, tá tudo funcionando, ela tá numa vida absolutamente normal,
Isso é cura. Ah, mas eu não posso comer glúten. Cara, você não pode comer glúten porque ele é um veneno para você. Ah, mas meu marido come glúten e não sente nada. Sorte dele. Tudo bem pra ele. Tá tudo bem. Até quando? Não sei, porque tem um livro que chama Como Tratar Doenças Autoimunes, que é um livro para leigo, mas ele relaciona o glúten a 159 doenças crônico-degenerativas. Polineuropatia, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, artrite, artrose, esclerose múltipla, fibromialgia, dores na coluna, Alzheimer, doença de Parkinson. Pô, é uma infinidade de doenças. E aí, você não vai tirar isso? Eu falo assim, ó, você está comendo glúten. Cara, é a mesma coisa de eu dizer assim, tem veneno de rato. 100 miligrama mata. Ó, eu vou passar para você 1 miligrama. Não vai te matar. Você vai tomar? Não, claro que não. Óbvio que não. Exatamente. Vou tomar veneno? Mas glúten vão comer. Não, mas glúten eu vou comer. É a mesma coisa. Não vai te matar, mas vai te lascar. Vai te deixar doente. Mais cedo ou mais tarde. Isso para quem tem doença crônica. Qualquer uma. Se tem problema intestinal, o glúten faz mal. Ah, doutor, mas eu fiz o teste, meu teste não deu nada. A pessoa morrendo já, mas tô ótimo. Toda vez que come o glúten, o intestino dá diarreia, dá dor de barriga, dá uma crise de artrite, dá uma crise de artrose, dá insônia, fica resfriado. Ué, o exame tá normal. Eu aprendi, eu entendi isso em mim. Eu tinha cólicas, gases, achava que isso era normal. Fui em gastro, fiz exames, tudo normal. Teste de intolerância a glúten, lactose. Adorava o leitinho com Toddy. O todinho, fantástico. Mais um pãozinho francês. Tal. Maravilhoso. Cara, mas minha barriga ficava inchada. Tinha que ir ao banheiro 5, 6 vezes. Aqueles pum fedido do capeta. Depois tomava cerveja, então, meu Deus. Cara, eu tirei o glúten e sumiu tudo. Melhorou. Isso. Ah, doutor, o senhor é 100% sem glúten? Não. Sou saudável, não tenho doença nenhuma. Então, às vezes eu como, às vezes eu tomo uma cerveja. Mas não é, não é uma coisa essencial. Então, as pessoas precisam entender. Se come e passa mal, tem que tirar. Quanto tempo? Não, quando você estiver ótimo. O curso ensina isso também. Quando você estiver ótimo, estou sentindo nada, você vai experimentar comer um glúten. Comer um pouquinho, beleza, não sentiu nada? Beleza, não vai comer de novo. Espera uma semana, 15 dias. É igual veneno de rato. Você pode não comer. Se você não sentiu nada, você não vai comer de novo. Exatamente. Pô. Mas você pode modificar a sua vida. Atividade física. Tem um módulo também ensinando como o fibromialgia começa a fazer atividade física. Então, é um curso que, assim, eu estou dando o meu melhor da minha vida. Tá lá mostrando o caminho, né? São 22 anos que eu sou especialista em dores crônicas e que eu atendo pacientes com fibromialgia. Nos últimos 7 anos eu dedico a esse tratamento saudável. São milhares de pacientes que eu atendo. Hoje, de cada 10 pacientes que eu atendo na clínica, 9 são portadores de fibromialgia. E graças a Deus tem centenas, milhares de pacientes que estão sem dor, com qualidade de vida. E esse curso foi justamente porque eu não consigo atender os 4 milhões de pacientes que têm fibromialgia, que teoricamente têm fibromialgia no Brasil, e estão sem apoio. Esse curso é para quem quer realmente melhorar a sua saúde. Mas depende de quem? Dele mesmo. 99,999 do próprio paciente. Porque eu não posso comer por vocês, não posso pensar por vocês, não posso fazer atividade física por vocês. Eu não posso para sua casa fazer você comer direitinho. Eu posso fazer a minha parte, que é dentro da academia. E aí a gente passar o conhecimento. Obviamente o curso tem algumas partes, por exemplo, a parte hormonal, você vai ter que falar com o seu próprio médico para te ajudar a prescrever a deficiência do hormônio. Mas você vai ter a capacidade de ver lá e falar assim, eu tenho isso. Porque eu sinto isso. Você já vai no médico sabendo. Já vai no médico sabendo. Aí vai ter que achar um médico que aceite a sua opinião. Mas aí também, é possível. Essa é a ideia principal do curso. Realmente é para ajudar as pessoas. É uma coisa que eu fiz, que a minha vida é tratar esses pacientes com fibromialgia. Que maravilha. Isso não foi uma entrevista, foi uma aula. Eu já estou quase botando um jaleco ali e abrir minha clínica ali agora, depois de todo o conhecimento que eu tive aqui hoje. Ivaldo, a gente vai encerrar aqui. Já recebi um esporro ali do tempo. E o que eu gosto sempre de fazer aqui no final das entrevistas é que você olhasse ali na câmerazinha e desse um recado para as pessoas que estão em casa. Você já deu um monte aqui de como a pessoa poderia se tornar uma pessoa melhor e tal.
Mas aquele olhar, como se a pessoa estivesse na sua frente e fala, ô seu desgramento, vou te dar uma dica de vida aqui de uma pessoa que pode te ajudar. Fala aí pra gente encerrar. Bom, a dica que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: vocês podem conseguir tudo o que vocês quiserem na vida, desde que vocês façam por onde. Você vai ser o que você pensar e o que você comer. Se você pensar porcarias e comer porcarias, você pode ter certeza que a sua vida será cheia de doenças e de porcaria. Agora, se você só pensar coisas boas e comer porcaria, também a sua saúde não vai ser boa. Agora, se você pensar muito positivo, fazer por onde e ter uma alimentação extremamente saudável, muito provavelmente você não terá doenças, ou se tiver, serão com muito menos intensidade. Esse é o recado. Então, lembre-se, você é a sua cura. Puta merda, isso não é um homem não, isso é um deus grego maravilhoso, tudo lindo. Irmão, muito obrigado, assim, foi um papo, assim, maravilhoso, eu te garanto que eu aprendi muita coisa aqui hoje, né, a gente que trabalha mesmo aqui nessa área, então eu agradeço demais o convite, estou muito feliz com esse nosso papo hoje, obrigado demais, infelizmente, nosso tempo, a gente tem um tempinho aqui para fechar, mas obrigado, você botou quente, valeu, irmão, muito Não, obrigado. eu que agradeço, foi maravilhoso e brigadão por cuidar da minha saúde aí com atividade física, meu irmão. Valeu. Pessoal, aquele momento que a gente fala dos nossos patrocinadores aqui, que são importantíssimos pra gente aqui. Nosso Subelo aqui, do nosso parceiro Bruno. Obrigado por sempre estar junto conosco aqui, trazendo água de coco com suco, rapaz. Isso eu nunca vi, é uma delícia. Ele tem água de coco só do coco, mas tem água de coco com maracujá, com morango. Obrigado, pessoal da Subelo aí. Safe rastreamento do meu parceiro Ronei. Então, botar ali um rastreamento no seu carrinho para você ter essa segurança, levar o seu carro. Fica tranquilo que a Safe vai achar o seu carrinho em segurança. Aliado, meu parceiro Guilherme, soluções financeiras e patrimoniais. Para você que está com o seu dinheiro aí, que você quer fazer render, ter mais grana, ter uma galera que cuida do seu dinheiro, o doutor Nivaldo aí que tem muito dinheiro, não sabe onde colocar. Aliar aqui. E a nossa Thaline Rezende, minha aluna, nossa nutróloga aqui, né, especialista em emagrecimento, performance, saúde, que fez muita coisa, a gente falou muita coisa sobre hormônio hoje. Então você que está procurando uma nutróloga aí bacana, doutora Thaline, indico de olhos fechados. E o nosso Hype Estúdio Criativo aqui, que é onde tudo acontece. Obrigado a todo mundo aí que tá sempre com a gente aqui. Sem vocês, muito provavelmente a gente não estaria aqui nesse projeto. Então, valeu, galera dos patrocínios aí. Obrigado.